A gente chama agora para essa conversa a Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Uribank, para também falarmos sobre decisão de juros e impactos para a economia brasileira. Cristiane, sempre bem-vinda à nossa programação. Ótimo dia a você. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Opiniões muito distintas sobre o que vem à frente, sobre quais vão ser talvez os próximos passos, a próxima decisão. Tem gente que aposta em corte, outros manutenção, outros vários cortes ainda até o final do ano. O que você enxerga à frente depois dessa comunicação oficial do Banco Central, Cristiane? Olha, Gabriel, o mercado está bastante dividido, né? Na nossa visão aqui do banco, o comunicado do cupom foi ligeiramente mais duro do que a gente esperava, né? E até ligeiramente mais duro do que o da reunião anterior. O Banco Central mostrou aí a preocupação ainda com as projeções de inflação, principalmente num cenário mais adiante, como a Fernanda comentou, né, para 2028. Então, acho que isso é bastante relevante para o Banco Central. O Banco Central reconheceu que a atividade econômica aqui no Brasil ela vem desacelerando, mas quando a gente olha para o balanço de riscos, para o comentário dele de balanço de riscos, ele deu um tom altista, né, para o balanço de riscos. O que significa isso? Ele está ainda preocupado, ou seja, ele não deu sinalizações, né, do que fará nas próximas decisões. Acho que até muito por conta disso existe essa divergência de opiniões no mercado do que vai acontecer nas próximas decisões, porque ele vai depender dos próximos indicadores. E aí cada um tem um cenário de expectativa, inclusive para os próximos indicadores. Então, eu acho que é isso que faz com que exista essa grande divergência no mercado. A gente aqui acredita que o Banco Central deve continuar reduzindo a Selic a conta-gotas, né? Que é o que a gente fala aqui, de forma lenta e gradual, que no fim do dia é o processo que ele vem fazendo desde o início do ciclo de corte de juros da Selic. A gente acredita que ele deve continuar fazendo isso, claro, acompanhando os próximos indicadores, principalmente relacionados à inflação aqui no país. O que muda então, Cristiane, se o Banco Central tem balanço de riscos um pouco mais inclinado para o lado negativo do que para o positivo, para a inflação ficar maior do que eles estão projetando do que menor? São 4 fatores de risco para cima e 3 fatores de risco para baixo, mas mesmo assim continua cortando. O que muda nessa leitura do Banco Central? É talvez aonde a gente vai chegar? É uma estratégia de talvez corta e pausa? O que você acredita que isso possa influenciar, já que essa dissonância corta a Selic, mas mesmo assim está preocupado? Eu acho que o que muda, na verdade, é a percepção, né? E aí isso acaba impactando em preço de ativo nos mercados, né? No fim do dia, a principal mudança é essa: fica ainda uma incerteza no radar, e o mercado vai continuar acompanhando aí os indicadores, e a gente, lembrando que a gente está tendo um ano atípico, vamos assim dizer, né? Tivemos a questão da guerra, isso impactou de forma significativa. Agora tem se diluído um pouco mais essa preocupação com a guerra, parece que está se diluindo um pouco mais nas projeções. A gente tem um cenário eleitoral aqui no Brasil em outubro que também traz incerteza e volatilidade para os ativos. Então fica um cenário mais de cautela. Respondendo a sua pergunta, o que muda? Acho que não muda grandes coisas no sentido de o Banco Central. Eu não acredito que o Banco Central vai fazer uma pausa na queda dos juros. Eu acho que ele vai continuar reduzindo, como eu falei, a conta-gotas. Então, talvez a taxa terminal, né, da Selic, que a gente chama em economia, talvez ela seja um pouquinho mais alta no final deste ano e do próximo. Então, talvez a gente tenha uma taxa básica de juros ainda um pouquinho mais alta neste e no próximo ano, por conta aí desse cenário mais adverso e desse balanço de riscos ainda um pouco mais preocupado com as altas, com o lado negativo do que com o lado positivo.
O câmbio pode ser, talvez, determinante para a condução de juros daqui para frente, porque, como você menciona, a gente tem guerra, eleições, mas mais do que isso, o Banco Central chama a atenção para a indefinição da política monetária em outras grandes economias. E aí a gente tem Estados Unidos, que pode subir juros, Inglaterra e Europa, que já subiram juros, Japão, que está subindo juros. O quanto que o câmbio pode influenciar em custo aqui no Brasil e também na tomada de decisão, Cristiane? Influencia muito, né? A nossa taxa de câmbio acaba tendo um impacto significativo na nossa inflação. Este ano, especificamente falando, a gente teve um impacto positivo do câmbio na inflação, porque a gente teve uma valorização da nossa moeda. Mesmo com todo esse cenário adverso, o Brasil acabou saindo como um vencedor relativo entre os outros países emergentes, vamos assim dizer, pensando em taxa de câmbio, né? Então, o real se valorizou e isso se refletiu de forma positiva nos preços. Daqui para frente, a expectativa é de continuidade desse comportamento aí, o câmbio deve continuar se favorecendo aqui no Brasil, até porque a gente tem um atrativo muito importante para ingresso de fluxo de capital estrangeiro, ainda que de forma especulativa, que é justamente a nossa taxa de juros. Então, quando a nossa taxa de juros está num nível mais elevado, isso acaba atraindo fluxo de investimento para cá, porque brilha aos olhos dos investidores, né? E isso favorece o câmbio. Então, se a gente continuar com essa tendência de ligeira queda no câmbio ao longo do ano, isso tende a se refletir de forma positiva na inflação. Por isso, até que a gente aqui tem essa expectativa de que o Banco Central vai ter espaço para continuar cortando a Selic até o final do ano. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a avaliação da economia brasileira, doméstica mesmo, o Banco Central dá sinais mistos, fala de moderação da atividade, só que ela é assimétrica entre os setores, fala, por exemplo, sobre o mercado de trabalho ainda muito apertado. Isso que não deixa a nossa taxa Selic também cair muito. Apesar das incertezas internacionais, aqui dentro também tem muita indefinição sobre o cenário econômico brasileiro? Isso, a gente teve uma surpresa bastante que no fim do dia foi positiva com relação ao nosso crescimento econômico, né? A nossa atividade econômica ela se mostrou muito resiliente este ano, mesmo com a nossa taxa de juros num nível elevado. Então, a gente teve uma revisão de crescimento para cima, a expectativa é de que o Brasil cresça 2% esse ano. Os dados de emprego ainda estão também fortalecidos, mas já mostram alguns sinais aí de desaceleração, né? Então, acho que até o final deste ano isso fica no radar. Porém, falando especificamente em economia brasileira, né, embora a nossa atividade econômica ela tenha se mostrado resiliente este ano, para o próximo ano não é isso que se espera, né? Para 2027 a gente espera um crescimento já um pouquinho menor, tendo um impacto aí significativo dessa questão da taxa de juros elevada, mas também um impacto estatístico, né? A gente vai ter um crescimento maior este ano, aí estatisticamente falando, a gente consequentemente tem um crescimento menor no ano que vem. Mas claro, isso é um cenário ainda bastante incerto, né? Mas de fato a atividade econômica surpreendeu. E tem a outra questão também que o Banco Central comenta no comunicado, que tem a ver com a questão fiscal também, que eu costumo dizer que é o grande calcanhar de Aquiles aqui do Brasil, sempre foi e parece que vai continuar sendo, né? Então o Banco Central está muito atento a essa questão também, no sentido que isso também influencia aí as próximas decisões. Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Oribank, sempre bem-vinda à nossa programação. Minha cara, uma ótima manhã a você e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Valeu.